nos Estados Unidos. Na primeira Batalha de Bull Run, em agosto de 1861, os feridos ficaram deitados no campo, 3.000 por 3 dias, 600 por até uma semana. Jonathan Lederman foi designado cirurgião geral e criou uma corporação médica separada, com atendimento médico mais bem organizado. Na segunda Batalha de Bull Run, um ano mais tarde, 300 ambulâncias e atendentes recolheram 10.000 feridos em 24 horas. Em agosto de 1864, a Cruz Vermelha Internacional foi criada na primeira Convenção de Genebra. A convenção reconheceu a neutralidade dos hospitais, dos doentes e feridos, de todos os profissionais envolvidos e das ambulâncias, garantindo a passagem livre das ambulâncias e dos profissionais médicos para transporte de feridos. Esse foi o primeiro passo do que é utilizado hoje pelos militares como código de conduta. Esse código é um importante componente do curso de atendimento a feridos em combates táticos que hoje é a parte integral do programa PHTLS. Hospitais, militares e necrotérios. Em 1865, a primeira ambulância particular dos Estados Unidos foi criada em Cincinnati, Ohio, no Hospital Geral daquela cidade. Nos Estados Unidos, diversos sistemas de SME foram logo desenvolvidos. Bellevue Hospital Ambulance, em Nova York, em 1867, e o Grady Hospital Ambulance Service, o mais antigo sistema de ambulâncias da base hospitalar ainda em operação. Em Atlanta, na década de 1880, Charity Hospital Ambulance Service, criados em 1885 por um cirurgião, Dr. A. B. Miles, em Nova Orleans, e muitas outras instituições. Até 1950, esses serviços de ambulâncias eram basicamente administrados por hospitais militares ou necrotérios. Algumas alterações no atendimento médico ocorreram durante diversas guerras até o final da Segunda Guerra Mundial, mas, de modo geral, o sistema e o tipo de atendimento prestados antes da chegada da estação de auxílio a batalhões ou na porta traseira de hospitais civis permaneceram iguais até meados da década de 1950. Nas cidades grandes, que possuem hospitais e escolas, muitas ambulâncias eram conduzidas por residentes em seu primeiro ano de treinamento. O último serviço de ambulância a requerer médicos em sua jornada foi o Charity Hospital de Nova Orleans, na década de 1960. Apesar da presença de médicos, a maior parte do atendimento a vítimas de trauma era primitiva. O equipamento e os suprimentos não eram diferentes daqueles utilizados na guerra entre estados. Era de Farrington. A era do Dr. G. Dake Farrington teve início em 1950. Dr. Farrington, o pai do SME nos Estados Unidos, estimulou o desenvolvimento da melhoria no atendimento pré-hospitalar com o histórico artigo Death in a Ditch, Morte em uma Vala. No final da década de 1960, Farrington e colaboradores como o Dr. Oscar Hampton e Dr. Curtis Arts trouxeram os Estados Unidos para a era moderna do SME e atendimento pré-hospitalar. O Dr. Farrington era ativamente envolvido em todos os aspectos do atendimento em ambulâncias. Seu trabalho como presidente do comitê que produziram 3 dos primeiros documentos que estabeleceram a base do SME. A lista de equipamentos essenciais para ambulâncias do American College of Surgeons. As especificações de projeto de ambulâncias KKK 1822 do Departamento de Transportes dos Estados Unidos.
e o primeiro programa de treinamento básico de paramédicos. Também contribuiu para propagar a ideia e o desenvolvimento do atendimento pré-hospitalar. Além dos esforços do Dr. Farrington, outros auxiliaram ativamente a promoção da importância do atendimento pré-hospitalar a vítimas de trauma. O Dr. Robert Kennedy foi o autor do Early Care of the Sick and Injury Patient, em tradução livre, primeiros socorros a doentes e feridos. O Dr. Sam Banks, juntamente com o Dr. Farrington, ministrou o primeiro curso de treinamento pré-hospitalar no Corpo de Bombeiros de Chicago, em 1957, que iniciou o atendimento adequado de doentes vítimas de trauma. Um texto de 1965, editado e compilado pelo Dr. George Curry, um dos dirigentes do ACS, e seus comitês sobre traumas revela: traumas sofridos em acidentes afetam todas as partes do corpo humano. Abrangem desde simples abrasões e contusões a lesões múltiplas, complexas, envolvendo vários tecidos do corpo. Isso demanda atendimento inicial e cuidados inteligentes, de forma individual, antes do transporte. É óbvio que os serviços do pessoal de ambulância treinado são essenciais e, se esperarmos a eficiência máxima deles, um curso específico de treinamento deve ser elaborado. Embora o atendimento pré-hospitalar fosse rudimentar quando Curry escreveu esse texto, as palavras se mantêm verdadeiras, visto que os socorristas tratam de necessidade do doente vítima de trauma a campo. A publicação do trabalho em tradução livre, morte e deficiência acidental, a doença negligenciada da sociedade moderna, em 1967, foi um marco e acelerou este processo. A National Academy of Science, National Research Council, publicou esse trabalho apenas um ano após o clamor de Curry. Era moderna do atendimento pré-hospitalar. A era moderna do atendimento pré-hospitalar foi iniciada com o relatório de Dunlap e associados ao SME do Departamento de Transportes em 1968, definindo o currículo do treinamento em ambulância de socorristas. Esse treinamento é, hoje, denominado básico. Nos Estados Unidos, o Conselho Nacional de Paramédicos, NREMT, foi estabelecido em 1970 e desenvolveu os padrões para exame e registro de profissionais treinados, como aconselhado pelo artigo da NSF/ACS. Rocco Morando foi o líder do NREMT por muitos anos, tendo trabalhado com o Dr. Farrington, Hampton e Arts. O apelo de Curry por treinamento especializado para o, abre aspas, pessoal de ambulância, fecha aspas, em trauma foi atendido, a princípio, por meio do uso de propaganda educacional desenvolvido pelo Dr. Farrington e Banks, com a publicação do livro, abre aspas, livro laranja, fecha aspas, pela American Academy of Orthopedic Surgeons, cuja primeira edição é do Dr. Walter Haupt, pelos programas de treinamento em primeiros socorros da National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, do Departamento de Transportes dos Estados Unidos, e pelo programa de treinamento PHTLS durante os últimos 25 anos. As primeiras tentativas de treinamento eram primitivas, mas progrediram significativamente em pouco tempo. O primeiro livro-texto dessa era foi Emergency Care and Transportation of the Sick and Injured, em tradução livre, atendimento de emergência e transporte de doentes e feridos. Esse livro é fruto do trabalho de Dr. Walter A. Haupt Jr. e foi publicado em 1971 pela American Association of Orthopedic Surgeons. Hoje está em sua 9ª edição.
Durante este mesmo período, a escala de coma de Glasgow foi desenvolvida em Glasgow, Escócia, pelo Dr. Geraint Teasdale e pelo Dr. Brian Jennett, com fins de pesquisa. O Dr. Howard Champion, o autor do capítulo sobre explosões na versão militar deste livro-texto, levou essa escala aos Estados Unidos e a incorporou no atendimento do doente vítima de trauma, para avaliar de forma contínua a condição neurológica do indivíduo. A escala de coma de Glasgow é um indicador muito sensível da melhora ou piora desses doentes. Em 1973, a legislação federal do SME foi criada. O Dr. David Byond era o responsável por esse sistema. O Dr. Para melhor compreensão, eu vou reler do início. Em 1973, a legislação federal do SME foi criada. O Dr. David Boyd era o responsável por esse sistema. O Dr. Boyd dividiu os componentes do atendimento a vítimas de trauma em 15 segmentos. Um desses segmentos era a educação. Isso se tornou a base do desenvolvimento do atendimento básico, intermediário e paramédico em todos os Estados Unidos. O currículo foi inicialmente definido pelo NHTSA, do Departamento de Transportes daquele país, passando a ser conhecido como Currículo Padrão Nacional ou Currículo DOT. A doutora Nancy Caroline definiu os padrões e o currículo do primeiro programa paramédico e escreveu o primeiro livro-texto usado no treinamento de socorristas. A estrela azul da vida foi projetada pela American Medical Association, AMA, com o símbolo do alerta médico, indicando que o doente apresentava uma alteração médica importante que deveria ser percebida pelo paramédico. Essa estrela foi dada ao NREMT pela AMA, como logotipo daquela organização de registro e exame, já que a Cruz Vermelha norte-americana não permitiu o logotipo da Cruz Vermelha fosse utilizado em ambulâncias como símbolo de emergência. Leo Schwartz, chefe do ramo de socorristas da NHTSA, requisitou ao Dr. Farrington, que era o presidente da diretoria do NREMT, permissão para que a NHTSA usasse o emblema em ambulâncias. A permissão foi concedida pelo Dr. Farrington e Hugh Morando, diretor executivo do NREMT. Desde então, a estrela se tornou o símbolo internacional dos serviços médicos de emergência. Ainda nos Estados Unidos, a National Association of EMTs, Associação Nacional dos Socorristas, foi desenvolvida em 1975 por Jeffrey Harris, com o apoio financeiro do NREMT. As conquistas desses grandes médicos socorristas e organizações têm grandes destaques. No entanto, há muitos outros e não conseguiríamos mencionar todos aqui, que contribuíram para o desenvolvimento do SME. A todos eles somos extremamente gratos. Nos Estados Unidos, a era moderna do SME pode ser essencialmente dividida em 4 períodos. Pegar e correr. A ausência de atendimento, seja em campo ou a caminho do hospital, frequentemente sem ninguém no compartimento de atendimento do doente. Era o sistema utilizado antes da década de 1950. Manejo e atendimento a campo. Esse período foi iniciado com a publicação do Currículo Padrão Nacional em 1969 e continuou até cerca de 1975. Ficar e fazer. De 1975 até meados da década de 1980, o doente vítima de trauma e o doente cardiopata eram tratados exatamente da mesma forma, ou seja, com tentativas de estabilização do doente a campo, muitas vezes por longos períodos. Ausência de retardo no atendimento de doentes vítimas de trauma. Em meados da década de 1980,
ficou claro que os doentes vítimas de trauma eram diferentes dos doentes cardiopatas. Cirurgiões especializados em trauma, como o Dr. Frank Lewis e o Dr. Donald Trunkey, não Trump, perceberam que, diferentemente do observado em doentes cardiopatas, em que toda ou quase todas as ferramentas necessárias ao reestabelecimento do débito cardíaco, RCP, desfibrilação externa e medicação de suporte estavam à disposição de socorristas adequadamente treinados em campo. As mais importantes ferramentas para doentes vítimas de trauma, controle cirúrgico de hemorragias internas e reposição de sangue, não eram encontradas a campo. A importância do transporte rápido do doente ao hospital correto passou a ser notada por socorristas e diretores médicos. Isso inclui uma instituição com equipe de atendimento de traumas bem treinada, composta por médicos de pronto-socorro, cirurgiões, enfermeiros treinados, equipes de centro cirúrgico, banco de sangue, processos de registro e certificação de qualidade e todas as etapas necessárias para o tratamento do doente. Todos esses recursos aguardam a chegada do doente com a equipe cirúrgica, apostos para levá-lo diretamente ao centro cirúrgico. Com o tempo, esses padrões foram modificados de modo a incluir conceitos como a hipotensão permissiva, Dr. Ken Mattox, e a transfusão de hemácias, plasma. Vide figura 1.1. Dr. John Holcope. A base da rápida disponibilidade de um centro cirúrgico bem-sucedido, porém, não foi alterada. O tratamento rápido ao doente com trauma depende de um serviço de atendimento pré-hospitalar que ofereça fácil entrada no sistema. Esse acesso é oferecido por um número telefônico único, por exemplo, 911 nos Estados Unidos, 192 e 193 no Brasil e outros números em outros países. Um bom sistema de comunicação para despachar a unidade de emergência médica e socorristas bem preparados e treinados. Um bom sistema de comunicação para despachar a unidade de emergência médica e socorristas bem preparados e treinados. Muitos dizem que a rápida abordagem e a reanimação cardiopulmonar precoce salvam a vida dos doentes com parada cardíaca. O trauma pode ser abordado da mesma forma. Os princípios anteriormente mencionados são a base para o bom atendimento do doente. A esses princípios básicos foi acrescentada a importância do controle da hemorragia interna, que não pode ser realizado fora do centro do trauma e do centro cirúrgico. Assim, a avaliação rápida, a colocação adequada de curativos e o pronto encaminhamento do doente a uma instituição que possua centro cirúrgico de disponibilidade imediata passam a ser princípios adicionais que não eram compreendidos até meados da década de 1980. Estudo da literatura de SME. Um objetivo importante do PHTLS foi assegurar que as recomendações práticas apresentadas neste texto representassem com precisão as melhores evidências médicas disponíveis no momento da publicação em apoio a essas recomendações. Para isso, o PHTLS começou esse processo com a 6ª edição e o expandiu na 7ª edição. Continuamos a adicionar, como referências e leituras sugeridas, os manuscritos, as fontes e os recursos que são componentes fundamentais de cada capítulo e de cada recomendação. Consulte as leituras sugeridas no final deste capítulo para obter informações adicionais sobre a avaliação da leitura de SME. Todo médico e profissional de saúde devem ler e avaliar criticamente as publicações e as fontes que obter. Ler e avaliar criticamente as publicações e as fontes que constituem a base de todos os componentes da prática diária. Para que isso seja obtido, uma compreensão
do que exatamente constitui a literatura médica e de como interpretar as várias fontes de informações é essencial. Em muitos casos, a primeira fonte em que são buscadas as informações sobre um tópico específico é o livro-texto médico. À medida que aumenta nosso nível de interesse e de sofisticação, é feita uma pesquisa para encontrar as referências específicas que são citadas nos capítulos do livro ou para verificar quais estudos primários de pesquisa, caso existam, foram realizados e publicados. Depois, após revisar e analisar as várias fontes, pode-se discernir a qualidade e a consistência das evidências que conduzirão nossa tomada de decisão e as intervenções no atendimento ao doente. Tipos de evidência. Tipos de evidências. Há vários sistemas diferentes para classificar a qualidade e a consistência de evidências médicas. Independentemente do sistema de classificação específico utilizado, várias avaliações comuns podem ser encontradas entre eles. A fonte de maior qualidade que leva à recomendação mais forte sobre o tratamento que está sendo examinado é o estudo duplo cego controlado, randomizado. Estudos deste tipo são normalmente citados como evidência de classe 1. Esse tipo de estudo é considerado o melhor porque todos os doentes que entraram no estudo são randomizados, o que significa que cada doente tem uma probabilidade igual de inserir-se em qualquer um dos tipos de tratamento que está sendo estudado. Os pesquisadores, bem como os doentes, não sabem qual tipo de tratamento o indivíduo está recebendo, duplo cego. E os investigadores controlam, dentro do possível, os muitos outros aspectos do estudo. Esses fatores minimizam as probabilidades de que qualquer influência seja introduzida no estudo ou afete os resultados ou a interpretação dos resultados. Evidência de classe 2. Geralmente inclui os outros tipos de estudos que podem ser encontrados na literatura médica, abrangendo estudos não randomizados e não cegos, séries retrospectivas de controles de caso e estudos de coorte. Finalmente, evidência de classe 3 consistem em estudos de caso, relatos de caso, documentos de consenso material de livro-texto e opinião médica. As evidências de classe 3 constituem a fonte mais fraca de evidências, embora frequentemente a mais fácil de se obter. Infelizmente, se a literatura relacionada com os cuidados pré-hospitalares for revisada criticamente, a maioria se qualifica como evidência de classe 3. Houve consideravelmente pouca pesquisa que pudesse classificá-la como classe A, classe 1. Muito da prática da medicina que foi aplicada ao ambiente pré-hospitalar foi adotada e adaptada ao ambiente extra-hospitalar a partir do atendimento intra-hospitalar de doentes de emergência. O resultado é que a maior parte dos cuidados pré-hospitalares fornecidos hoje se baseia em evidências de classe 3. Mais estudos de classe 1 e 2 relacionados ao atendimento pré-hospitalar, porém, estão sendo conduzidos. Infelizmente, nos Estados Unidos, os estudos de classe 1 são limitados pelas rígidas regulamentações de consentimento informado. Especificamente, com raras exceções, a prática médica do atendimento pré-hospitalar se baseia na opinião do especialista, normalmente encontrada em capítulos do livro-texto, nas credenciais e nas qualificações do indivíduo que oferece aquela opinião e no peso e, abre aspas, volume, fecha aspas, que dá àquela opinião. Recentemente, parece crescer o consenso de utilização de um sistema de graduação da qualidade da evidência e a força da recomendação à prática clínica resultante, conhecido como the Grades of Recommendation, Development and Evaluation, o GRADE, G-R-A-D-E. Em tradução livre, graus de recomendação, desenvolvimento e avaliação.
Esse sistema avalia a qualidade da evidência à disposição e os benefícios em comparação aos riscos da intervenção e, então, julga a força de uma dada recomendação ou intervenção terapêutica. As evidências são classificadas em 4 categorias: de qualidade alta, moderada, baixa ou muito baixa. Com base na qualidade da evidência ou da avaliação de risco/benefício, a recomendação resultante é categorizada como forte ou fraca. Etapas na avaliação. Todo profissional médico deve ler a literatura médica e avaliar criticamente todo estudo publicado que possa alterar suas decisões de tratamento, a fim de distinguir as informações e as terapias úteis daquelas inúteis ou, até mesmo, potencialmente prejudiciais. Como, então, fazer para ler e avaliar criticamente a literatura médica? A primeira etapa neste processo é desenvolver uma lista de revistas médicas que formará a fundação de uma revisão regular da literatura. Essa lista deve compreender não apenas aquelas revistas médicas com a especialidade desejada no título, bem como as publicações que abordam especialidades ou tópicos relacionados a que tem grande probabilidade e também publicar estudos aplicáveis. Nota do autor. Antes de continuarmos a leitura, eu acabei de mudar de página e aqui tem a figura 1/7, aonde é intitulada Revistas Médicas Sugeridas para Revisão. E aqui eu vou citar os nomes. Está em inglês: Academy Emergency Medicine, American Journal of Emergency Medicine, Annals of Emergency Medicine, Journal of Emergency Medicine, Journal of Trauma, Pre-Hospital Emergency Care. A tradução aí é só botar no inglês no Google que vai tranquilamente. Fim de nota. Uma alternativa à revisão de várias revistas médicas é a realização de uma pesquisa computadorizada na literatura, se houver um tópico de interesse específico. O uso de mecanismos de busca computadorizados como o Medline ou o Ovid permite que o computador pesquise uma base de dados gigantesca de várias revistas médicas e desenvolva automaticamente uma lista de estudos e publicações sugeridas. A etapa seguinte é revisar o título de cada artigo no índice de cada uma das revistas médicas selecionadas, para reduzir as escolhas de artigos a aqueles que claramente tenham relação com o tópico de interesse. Seria impossível ler cada uma dessas revistas médicas selecionadas do princípio ao fim, e nem é necessário. Ao revisar o índice, os artigos que não apresentarem interesse podem ser imediatamente descartados. Após a seleção ter sido reduzida, ainda há várias ações preliminares que devem ser feitas antes da leitura do texto do artigo. Procure nos autores listados nos artigos algum que seja conhecido por seu trabalho nessa área. A seguir, leia o sumário ou o resumo do artigo para ver se a visão geral do artigo preenche as expectativas geradas quando o título for visto pela primeira vez. Depois, verifique o local no qual o estudo foi realizado para avaliar as similaridades, as diferenças e as aplicabilidades ao quadro em que os resultados do estudo possam ser subsequentemente aplicados. Deve-se enfatizar que somente a leitura do resumo não é suficiente. Ela serve apenas como motivação para determinar se o artigo todo deve ser lido. A prática médica nunca deve ser alterada com base no resumo. Após a avaliação desses pontos iniciais, o texto completo do artigo agora é lido e avaliado criticamente. Ao fazê-lo, é importante que sejam determinadas várias questões específicas.
A primeira questão é avaliar o estudo e a randomização dos doentes que participaram do estudo. Todo doente deve ter tido a mesma probabilidade de receber qualquer um dos tratamentos ou intervenções que são comparados no estudo, e aquela probabilidade deve ser conhecida antecipadamente. O método para a designação de doentes ao seu tratamento deve ser descrito e deve ser similar à disputa de cara ou coroa com uma moeda. A seguir, a população de doentes que participou do estudo é avaliada para determinar as similaridades ou diferenças com a população-alvo, na qual as conclusões do estudo serão implementadas. Para fazê-lo, devem ser fornecidas informações adequadas no texto, descrevendo a constituição clínica e a sociodemografia da população do estudo. O ideal é que os estudos que serão usados para alternar o atendimento prestado no ambiente pré-hospitalar sejam realizados neste mesmo ambiente. Como o Dr. Dan Speight declarou, evidências fortes da eficácia de uma intervenção não significam que esta será eficaz quando aplicada a campo. A questão seguinte, se considerada, é a medida do resultado final selecionada pelos autores. Todos os resultados finais que sejam clinicamente relevantes devem ser considerados e relatados no estudo. Por exemplo, estudos sobre parada cardíaca podem descrever endpoints, ou resultados finais como conversação do ritmo cardíaco, retorno da circulação espontânea, sobrevida até a internação no hospital ou sobrevida até a alta do hospital. A análise da seção dos resultados também requer uma revisão crítica. Da mesma forma que é importante avaliar a população do estudo e os critérios da participação, é igualmente essencial verificar se todos os doentes que participam no começo do estudo estão representados no final do estudo. Especificamente, os autores devem descrever qualquer critério utilizado para a exclusão de doentes da análise do estudo. A simples soma feita pelo leitor dos vários grupos ou subgrupos de tratamento confirmará rapidamente se todos os doentes estão presentes. Os autores também devem descrever ocorrências que possam influenciar os resultados. Por exemplo, os autores devem relatar contratempos, como doentes de controle que recebem acidentalmente o tratamento ou doentes do estudo que recebem outros diagnósticos ou intervenções. Além disso, o significado clínico, bem como estático, dos resultados é um dado importante a ser considerado. Embora possa ser difícil entender a análise estatística, uma compreensão básica da seleção e da utilização do teste estatístico irá validar os testes estatísticos realizados. Igualmente, talvez, mais importante do que o significado estatístico de um resultado é o significado clínico do resultado relatado. Por exemplo, na avaliação do efeito de uma nova medicação antihipertensiva, a análise estatística pode mostrar que o novo fármaco causa uma diminuição estatisticamente significativa na pressão arterial de 4 mm de mercúrio. Clinicamente, no entanto, a diminuição relatada é insignificante. Desta forma, o profissional de saúde deve avaliar não apenas o significado estatístico do resultado, mas também o significado clínico. Se todas as questões anteriores tiverem sido respondidas satisfatoriamente, a última questão tem relação com a implementação dos resultados e da conclusão do estudo no sistema de saúde do leitor. Para determinar a praticidade da aplicação da terapia, é preciso que os autores descrevam o tratamento com detalhes suficientes. A intervenção ou a terapia devem estar disponível para uso, e ela deve ser clinicamente sensível na situação planejada. Existem algumas diferenças na avaliação de afirmativas de consenso, visões gerais e capítulos de livro-texto.
Idealmente, a afirmativa ou a visão geral deve abordar uma questão específica focalizada. Os autores devem descrever os critérios utilizados para selecionar os artigos incluídos como referências, e o leitor irá determinar a conveniência desses critérios. Isto, por sua vez, irá ajudar a determinar a probabilidade de que estudos importantes tenham sido incluídos e não foram perdidos. Além disso, a lista de referências deve ser revisada em busca de estudos conhecidos que deveriam ter sido incluídos. Uma visão geral ou uma afirmativa de consenso incluirá uma discussão do processo pelo qual a validade dos estudos incluídos foi estimada. A avaliação da validade deve ser reprodutível, independentemente de quem realmente fez a avaliação. Além disso, múltiplos estudos com resultados similares ajudam a apoiar as conclusões e a decisão final sobre se se deve ou não alterar a prática atual. Similarmente à revisão de estudos individuais, a revisão e a avaliação de afirmativas de consenso, as visões gerais e o capítulo de livros-textos incluem determinar se todos os resultados finais clinicamente relevantes foram considerados e discutidos, bem como se os resultados podem ser aplicados ao padrão geral de atendimento ao doente do leitor. E isto também inclui uma análise dos benefícios versus os riscos e os prejuízos potenciais. A etapa final na avaliação é determinar quando uma publicação deve produzir uma mudança na prática médica diária. Idealmente, qualquer mudança na prática médica resultará de um estudo da maior qualidade, especificamente um estudo duplo cego, controlado e randomizado. A conclusão deste estudo será baseada nos resultados que foram avaliados criticamente, que tenham significado tanto estatístico quanto clínico e que tenham sido revisados e considerados válidos. O estudo deve ser a melhor informação disponível atualmente sobre o assunto. Além disto, a mudança na prática deve ser factível no sistema em que planeja fazer a mudança, e o benefício de efetuar a mudança deve se sobrepor aos riscos. Toda a prática médica no ambiente extra-hospitalar deve ser baseada em evidência de classe 1, de alta qualidade, que apoiem a prática. Como observado, no entanto, a maior parte da literatura de SME se qualifica como evidências de classe 3. Resumo do capítulo. O trauma é a principal causa de morte em doentes com menos de 44 anos de idade. Uma abordagem organizada e sistemática ao cuidado desses doentes pode aumentar sua sobrevida. Essa abordagem organizada é iniciada por esforços para a prevenção da ocorrência de lesões. Em casos de trauma, a resposta organizada e sistemática de toda a equipe médica, começando no ambiente pré-hospitalar, auxilia a redução da mortalidade e da morbidade decorrentes da lesão traumática. Fim do primeiro capítulo. A todos os senhores que acompanharam a leitura até agora, eu agradeço a paciência, me perdoem pelos erros de português ou de inglês que porventura eu tenha cometido. Eu sei que isso atrapalha um pouco a compreensão, mas eu espero que a base principal do conteúdo tenha sido transmitida com sucesso. Se vocês gostaram, por gentileza, deixem seu like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, que eu vou estar postando todo dia ou toda semana um capítulo diferente. Como eu falei, o meu objetivo é ser um enfermeiro de emergência, então eu vou ler e reler esse livro várias vezes, e outros, é claro, esse é só o primeiro. E, de novo, muito obrigado, o apoio de vocês, de divulgação, de boca em boca, principalmente na faculdade. Falar, tem um cara que faz um audiolivro. Se vocês puderem me ajudar dessa forma, não custa nada para vocês, mas para mim é uma ajuda imensa. Mais uma vez, muito obrigado e que a paz de Jesus esteja com vocês.